5 minutos de silêncio. É difícil, né? Ficar em silêncio. Bem difícil. O silêncio tem que ser necessariamente um cara sério? Não. Mas acho que ficar assim, acho que é zoado, né? Bom, então tá chegando aí provavelmente, né? O áudio tá rolando. E ficar em silêncio é difícil. A pessoa colocou ali, acho que a Thaís sacou logo do começo que eu ia ficar em silêncio. E de fato, assim, não é fácil ficar em silêncio. Seja você do lado do paciente, seja você do lado do analista, né? Fazer uma live toda em silêncio. Até pensei nisso, mas sempre vai ficar gravado. Daí o que eu faço, né, pra ficar em silêncio? Geralmente eu canto uma música na cabeça. Na verdade, como eu toco, eu fico tocando uma música na cabeça. Então eu fico mentalmente tocando, porque daí a pessoa diz assim, ele tá se controlando para não rir. Na verdade, eu não fico preocupado nesse controle para não rir, porque eu fico praticando, né, guitarra mentalmente para ajudar. Mas o assunto aqui é o silêncio, que é um tema que aparece muito em termos de dúvidas e de desesperos da galera. Como eu estou aqui lançando os cursos de janeiro, e eu estou falando nessa semana, aqui nesse começo de semana, do Manual da Psicoterapia, uma das perguntas, um dos pontos que o pessoal mais traz em termos de medo, assim, de ficar aparecendo na terapia, e se o paciente ficar em silêncio? Então, às vezes é mais fácil você lidar com uma história que a pessoa está contando, né? Trágica, dramática, porque tem aquilo ali, tem a pessoa falando. Agora, o que ferra é quando a pessoa fica quieta, né? A pessoa não sabe exatamente o que dizer, ou não diz nada. Ela está perguntando se isso distrai, né? Pensar numa música, né? Para mim não distrai. Como eu toco há muito tempo e meio que tem você está tocando e pensando em outra coisa, você consegue fazer uma divisão, às vezes eu fico só mentalmente enxergando assim o que eu estou fazendo, mas assim que a pessoa fala, eu começo a falar, a escutar, enfim, dar atenção para aquilo. É claro, hoje em dia eu não preciso fazer tanto isso, que isso foi um recurso que eu usei muito no começo, né? No começo, assim, era difícil ficar em silêncio. Eu sou um cara que fala bastante e eu dei aula de música durante muitos anos e sempre foi assim, o pessoal já chegava na primeira aula, já era com muita conversa, muito papo, puxando assunto e, né, aquela coisa envolvendo para a aula rolar e a aula ser legal. E quando eu fui começar a atender, foi muito difícil nesse sentido, de ficar quieto, de ficar em silêncio. E esse sempre foi assim, algo que me angustiou. Depois eu fui vendo que não era só uma coisa que não acontece só comigo, as pessoas também ficavam incomodadas na época da minha graduação. Mas Vanessa, quebrar o silêncio, da canção sobre o silêncio? Cabe, mas vamos chegar lá. Qual é o mais difícil? Silêncio no divã ou cara a cara? Cara a cara, o divã é muito mais fácil. Cara a cara, se a gente for pensar assim, uma das coisas que eu entendo porque que... Vou falar de algumas ideias a respeito do silêncio. Eu entendo quando a gente fica no cara a cara, por exemplo, em silêncio, me lembra muito aquilo do estádio do espelho, que o Lacan descreve, daquela coisa animal, né? Se você pegar ali o Vladimir Safatli, naquele livro de Introdução a Lacan, ele coloca que o imaginário é o registro animal, né? É o nosso registro que é o mesmo que tem nos animais, e tem uma questão muito de se olhar, né? Se encarar em silêncio como algo de enfrentamento. Então você pega assim, sei lá, tá andando com seu cachorro na rua, aí uma hora ele para, tem silêncio construtivo, vamos chegar lá também. O cachorro olha pro outro, eles ficam quietos e ficam ali se encarando, é sempre meio que uma coisa que... Acho que tem uma música que é assim, o silêncio que antecede o esporro, alguma coisa assim. Então meio que ficam num silêncio se olhando e daí se atacam, né? E eu falava muito isso em sala de aula, assim, por exemplo, né, como
O silêncio é a primeira coisa que surgiu. Eu não concordo com o Arnaldo Antunes, não. Eu acho que surgiu depois. Mas aí eu falo depois você me lembra, Eduardo, que eu falo porque que eu não acho que o silêncio surgiu primeiro. Do Rapa, né? É isso aí. Então, é que nem quando você está no trânsito, por exemplo, andando, e uma pessoa te fecha e vocês só se olham, assim, né? Fica aquela coisa silenciosa, se olham ou faz o barulho da buzina, né? Aquela coisa só encarando, ou você está andando na rua, uma pessoa esbarra em você e aí você olha para a cara dela, simplesmente ela te olha, te encara e não fala nada. Então tá sempre nesse registro da falta de palavra, é um perigo, né? Mas aí basta desculpa, cara, eu tava errado, putz, te fechei, foi mal, né? Basta o simbólico entrar em cena que daí tudo se apazigua. Então, a palavra quando entra, ela tira um pouco desse lugar de angústia, de enfrentamento animalesco. Acho que dá para começar. Talvez pensando naquela pergunta se é mais fácil o silêncio no divã ou no frente a frente, eu acho que no divã é mais tranquilo, para os dois lados, né? E pensando nisso, né, é uma questão que aparece muito na clínica. Pensando aqui no curso Manual da Psicoterapia, estou falando de Lacan, mas o Manual da Psicoterapia não é uma psicanálise exatamente, mas é um ponto que a gente trabalha a questão do silêncio e os vários tipos de silêncio e algumas possibilidades de se intervir, de interpretar o silêncio. Então eu vou falar a respeito dessas questões. Isso do silêncio, acho que geralmente quando se pensa assim no psicólogo silencioso, se associa muito, sei lá, o psicanalista ortodoxo, o psicanalista lacaniano, que não fala quase nada, só apontou uma coisa ou outra, né? A transferência imaginária não é exatamente isso, viu? É mais para um outro lado, é mais para uma questão de uma transferência que a interpretação ela vai dentro de um sentido, de uma repetição, isso tem a ver com tal coisa exatamente, e a transferência simbólica ela abre mais para outras possibilidades, não é aquela interpretação kleiniana que é exata assim, ela vai mais para o outro lado. Então essa questão aí do silêncio angustia, essa questão do silêncio incomoda, é medo da galera que vai atender, e se o paciente ficar em silêncio, e aí tem gente que quando o outro fica em silêncio não aguenta e começa a falar, e eu até brinco assim, é legal treinar o silêncio, sei lá, a próxima vez que você tiver uma discussão aí com seu parceiro, parceira, namorado, namorada, marido, esposa, sei lá, na hora da briga, ao invés de brigar, fica quieto pra você ver o que acontece, né? Ou então falar assim pro pessoal, quando você dava curso, esse curso Manual da Psicoterapia, ele não era EAD, ele era presencial. Eu falo assim, agora quando vocês forem chegar em casa hoje, vocês vão entrar em casa e não vão falar nada. Você vai entrar, vai ficar quieto, quieta, entrou, até cumprimenta, assim, boa noite, senta e fica quieto. Aí você vai ver o que vai acontecer, que fascinante. Você vai ficar quieto ali, aí vai chegar a pessoa assim, seu marido, sua esposa, namorado, mãe, pai, tudo bom? Você pode dizer, bem. E como é que foi o curso? Bem. A pessoa já fica assim, puta, eu fiz alguma merda, né? Todas as coisas que a pessoa fez errado, ela começa a buscar no arquivo. O que eu fiz de errado para que o outro esteja em silêncio agora na minha frente? Mas você tá bem, mas foi tudo bem lá mesmo? Foi, tudo bem. E você fica quieto. E a pessoa vai puxando o assunto, meio que você responde só exatamente o que a pessoa falou, não estica muito o assunto, isso vai deixando a pessoa mais angustiada e ela começa a entregar coisas que não precisaria entregar. Daqui a pouco a pessoa tá assim, você tá chateado comigo? Não, tudo bem. E você continua quieto. Foi porque eu mexi no seu celular, mexi no seu computador? Ah, você mexeu? Não, porque eu mexi ali e sei lá, né? Porque a pessoa vai falando e vai se entregando, daquela pouco ela tá assim, tá, tudo bem, eu confesso, na academia tem uma pessoa que eu tô olhando, é isso que você tá quieto desse jeito? Ah, você tá olhando pra mim na academia, tá quieto? E se você continuar em silêncio, a coisa vai caminhando e a pessoa tá entregando tudo, ela até tá inventando coisas para entregar. Um treino bom, gente, brincando um pouco aqui, é o Uber, né? Eu não falo no Uber. Eu entro no Uber, eu sento e fico quieto. Porque eu era da turma que, eu lembro uma vez, nossa, não sei se vocês são assim, às vezes eu evitava aceitar carona para não ter que puxar assunto com a pessoa. E eu lembro uma vez que um professor ofereceu carona, e esse professor meio que era minha referência, assim.
Ele falou, não, você vai pra onde, Saulo? Eu falei assim, eu vou ali pra Vila Mariana. Eu te deixo lá. Eu falei, não precisa de jeito, eu te deixo lá, entra aí. Aí eu entrei. Falei, cara, o que eu vou falar de interessante pra esse cara, né? O que eu posso dizer? O que eu posso falar? E não aparecia. Então, dava esse desespero. Mas hoje em dia é mais tranquilo, no Uber, sossegado, você entra. Se eu não me engano, tem até uma opção agora que você aperta, né? Que você tem um botãozinho, não quero conversar. Então, suave. Então temos aí. Entrando um pouco agora com raciocínio clínico, que é onde eu quero chegar, eu coloquei aqui que o silêncio faz falar. Então essa posição de ficar em silêncio faz falar. Eu falo isso nos cursos, né? Quando você vai começar a sessão, por exemplo, começa a treinar isso, deixa em silêncio. Não precisa começar falando. Porque às vezes o paciente chega, o analisante chega e o terapeuta, o analista já começa e aí... Eu sei que vocês não cometem o erro de falar como é que foi a semana, porque não se pergunta isso numa terapia, a não ser em casos muito específicos, né? Mas dá um tempinho, fica uns 30 segundos em silêncio. Vocês acham que não, mas quando você está em silêncio na clínica, no frente a frente, tudo dobra assim. Então 30 segundos equivale a 3 minutos. 1 minuto equivale a 10 minutos, a sensação que você tem. Mas eu falo assim, treina isso, porque esse silêncio inicial vai dar aquela leve angustiada no outro, e o outro então pode meio que escolher ali, entre aspas, na pressa, porque está angustiado, algum assunto que não estava preparado para falar. É interessante que certos pacientes chegam assim com pauta, até anotei porque não pode ficar em silêncio, ou já chega falando algum assunto. E eu entendo que uma das coisas que é necessário acontecer na análise, na clínica, na psicoterapia, é da pessoa poder ficar à vontade com o silêncio. Então às vezes o paciente fala assim, pergunta alguma coisa, né? Tá tudo muito quieto. E às vezes eu digo, tudo bem ficar em silêncio também, não tem problema. Eu não entro tanto naquelas vibes, doutor ingratidão, vamos escutar o que esse silêncio tá falando, né? Não entro muito nessa coisa... acho que não precisa, mas eu falo, pode ficar em silêncio também, você não precisa falar alguma coisa. Às vezes fala, mas eu tô pagando, então quando paga tem que falar o que quando paga? Então tudo caminha, tudo abre possibilidade de intervenção. Mas, então isso é uma coisa importante, o silêncio faz falar, faz o outro falar. Mais uma vez citando aqui o Lacan, acho que tem essa questão imaginária que eu coloquei. Isso também me lembra muito o que ele fala em alguns seminários, mas talvez no seminário 10, onde ele fala de forma mais enfática, assim, que ele diz sobre o enigma do desejo do outro, né? Que o outro, por não dizer o que quer, você fica sem saber o que falar. Então, isso que eu falei, que eu entrei lá no carro desse professor e não sabia o que dizer de interessante, a pessoa, quando procura análise, imagine vocês procurando análise, você tá ali, sentei na frente de se eu fazer análise com o Christian Dunker, o cara famoso, respeitado, não sei o quê, o que eu vou falar pro cara, né? O que eu vou falar pra esse cara aí? Fazer com o Antônio Quinet, o que eu vou falar pro Antônio Quinet numa análise? O que eu vou falar pra não sei quem numa análise? Então nós criamos essa fantasia assim do que eu posso dizer que é interessante pro outro. Então tem essa coisa assim de querer ser interessante para o outro, e isso tem a ver com decifrar o desejo do outro. E quanto mais o outro fala, mais ele dá ali os parâmetros do que ele quer saber. E isso é muito interessante, porque quando você escuta lá os parâmetros, você vai meio que falando, né? Como diz lá o Chorão, não é? Eu falo tudo que ela gosta de escutar, deve ser por isso que... Eu não lembro o final. Que ela vem me procurar, que ela quer me namorar, alguma coisa assim. E quando você não fala, você não está oferecendo você não está dizendo para a pessoa o que você quer. Então ela fica nessa posição assim, que raios o outro quer de mim? E aí nessa hora, mais uma vez, pensando aqui no seminário 10, o Lacan traz ali uma situação da louva-a-Deus fêmea, eu já falei dessa passagem em outros momentos, e que ela decapita o macho, né? Vem me procurar, valeu. Ela decapita o macho, né? E aí o Lacan coloca assim, imagine você se vendo refletido numa louva-a-Deus gigante fêmea, e você se vê refletido no globo ocular dela,
Só que daí você, na pressa, quando ela estava chegando, você foi se disfarçar e pegou uma máscara no chão e você não sabe exatamente qual máscara que você pegou. Será que você pegou a máscara do louva-a-Deus macho? Se você pegou essa, você se ferrou, né? Então fica ali sem saber exatamente que raios, né? Quem sou eu diante desse outro? O que esse outro deseja? O que ele quer de mim? Ou pensando aí nas lives de segunda, o que voe do diabo apaixonado. Então, essa questão do que o outro quer de mim acaba deixando a pessoa sem saber o que falar muitas vezes. Pensando historicamente aí na psicanálise, normalmente quando você pega as interpretações mais clássicas, a pessoa está em silêncio porque ela está resistente, né? É quando ali a presença do analista se fez presente, aquilo que o Lacan fala muito no Seminário 1, e que o Freud fala, né, fala isso em algumas partes da obra dele, como o silêncio como uma forma de resistência, né, uma forma de... Tudo aquilo que ele coloca, né, tudo aquilo que interrompe a livre associação seria uma resistência. Então, será que essas pessoas que não falam na clínica, você está lá, né, o paciente em silêncio, que não falam na clínica é uma resistência? Agora, cabe eu perguntar algumas coisas. Porque tem gente que vem falando sobre algo tranquilamente, mas aí silencia. Então, acho que uma coisa é alguém que vem falando e silencia em determinado momento, em determinada fase, mas você tem pessoas que não falam. A pessoa chega assim e fala muito pouco desde o começo e fica sempre nesse negócio de não fala. E quando eu vou dar supervisão, eu escuto muito isso. Putz, Saulo, é aquele paciente que não fala. Aí nós pensamos assim, mas que raios a pessoa procura? A psicanálise quer cura pela fala se a pessoa não quer falar? Pois bem, é por isso que eu digo ali que eu digo não, né? Freud fala, os outros psicanalistas falam e eu também falo que o psicanalista precisa ensinar o paciente a fazer psicanálise, né? Fazer análise. E isso é levar a possibilidade da livre associação, de falar qualquer coisa, de falar tudo que vem à cabeça. Só que é muito bonito na teoria, assim, né? Dizer para a pessoa, fique à vontade, fala tudo que você quiser, só que na prática, será que a coisa acontece assim? Né? Então, se a gente for pensar desse ponto de vista, de que o silêncio é uma resistência, bom, então o analista, ele precisa sustentar esse lugar. Né? Então, a pessoa tem que ali se haver com a resistência, tem que conseguir contornar a resistência. O que vai acontecer, e aí acho que os lacanianos têm um talento enorme para fazer isso, né? Essa questão do silêncio, de conseguir ficar em silêncio, eu acho que eu particularmente eu gosto muito de usar o silêncio, mas vou dizer mais pro final aqui da live, que eu acho que não é para toda a situação, e é nessa hora que eu vou falar um pouco do curso Manual da Psicoterapia, como dá para entender de uma outra maneira. E então, se é uma resistência, o analista, o psicoterapeuta tem que sustentar esse lugar. Só que aí você tem psicanalistas que depois trazem outras ideias, né? Paciente que não fala, você fica perguntando. Eu vou chegar nesses pontos aí. Só que daí você tem psicanalistas que tem uma outra ideia, de que essa sensação angustiada é ruim. E aí você vai pegar, por exemplo, o Winnicott, o Winnicottianos, e eu falo muito sempre do Winnicott e do Lacan, porque são dois autores que eu estudo assim há mais de 10 anos cada um, então eu estou sempre estudando eles, sempre estou dialogando, andando com a galera aqui e ali, enfim. E você escuta, por exemplo, para alguns Winnicottianos dizendo assim, que muitas vezes o analista, o terapeuta, tem que colocar palavras na boca do paciente. Olha que interessante isso. Por quê? Porque ele está se fundamentando numa ideia, e aí quem quiser conhecer isso, vai ter o curso também. Vai ser bom para vender curso essa live, porque tudo que eu estou falando tem a ver com os 3 cursos, o Manual da Psicoterapia, o curso do Winnicott, Desenvolvimento Emocional Primitivo, e o do Lacan, Estruturas e Clínica. Porque o Winnicott, quando ele fala do desenvolvimento emocional primitivo, em que ele fala das tarefas integrativas, integração, personalização, realização, ele está dizendo ali que, por exemplo, a ideia que nós tomamos quando a gente escuta um paciente, ele pode estar ali meio que preso em uma das tarefas ainda. Então, se você pensar, por exemplo, quem está na realização, que seria a transicionalidade, o uso de objeto, né, usar o potencial criativo, essa pessoa teria uma facilidade
maior, né, para falar. Essa consegue falar livremente, consegue ser criativa com a palavra, pode criar com palavras. Mas quando você está pensando em personalização, que ainda é uma diferenciação, eu e o outro, muitas vezes você precisa falar da pessoa para a pessoa. Percebi isso no que você falou aqui. É aquela coisa de vamos pensar junto isso daqui. Para um lacaniano, fala assim, vamos pensar junto, eles têm um infarto, né? Mas para um winnicottiano, pensar junto tem a ver com ego auxiliar. Vamos pensar junto. Me preste aqui sua integração de personalidade para pensar isso. E quando você pensa em pacientes ainda em questões de integração, que é a hora que o analista, né, o terapeuta, vem colocar palavras na boca. Por quê? A pessoa não tem repertório para isso. A pessoa não tem repertório e eu preciso, às vezes, nomear aquilo. E eu acho que isso acontece na clínica, é bem interessante. E aí acho que entra uma questão, que é outro ponto que eu trabalho muito com Lacan e com Winnicott, acho que é autorizar e desautorizar. Quando você fala em Lacan, você escuta muito em desautorizar certos sofrimentos. Você encontra isso no George Forbes, por exemplo. É bem interessante o que ele propõe naquele livro A Clínica do Real. Porque tem certos sofrimentos que assim, né? Eu não esqueço de uma intervenção que minha ex-analista fez, em que eu estava lá numa situação que eu fiz uma mãe ali, e essa frase até hoje ecoa assim, em surround no meu ouvido, que é assim: Saulo, você não precisa mais disso, né? Foi literalmente assim, desautorizado. Para com isso. Só que tem algumas pessoas que precisam às vezes ser autorizadas a isso. Pessoas que passam por uma série de coisas na vida. Eu vou pegar todas essas perguntas e vou ler depois, tá? Aí eu vou tentar responder aqui no final. Pessoas que nunca puderam experienciar o sofrimento. E aí vem uma ideia interessante em Winnicott, que essas experiências que não são integradas, elas ficam ali meio que como repetição, enquanto não for integrada, a pessoa fica repetindo aquilo. Só que ficar repetindo como algo externo a ela, externo ao self. E muitas vezes é o analista que vai autorizar, que vai nomear aquele sofrimento sem nome, de dizer assim: isso foi muito triste que aconteceu na sua vida, né? Ou isso foi muito dolorido que aconteceu na sua vida. Pega lá a pessoa contando uma história super difícil, e você pega uma história muito difícil na clínica, de às vezes uma situação de uma rejeição gigantesca que a pessoa fala com uma baita de uma frieza, e você às vezes precisa dizer isso, né? O Winnicott inclusive tem uma passagem da Margaret Little que ele fala assim: a sua mãe é louca, a sua mãe era louca, eu tenho raiva da sua mãe. E dizer isso, para algumas abordagens, nossa, contra-transferiu, não pode, mas dentro do raciocínio que eu estou colocando aqui, da ideia da integração, cabe isso. Mas aí, galera, legal, cabe isso, só que daí o que vai acontecer? A galera pega e compra de bacia, né? A gente não pode ver uma coisa legal que já compra de bacia e quer enfiar em todo lugar. Então, da mesma forma que talvez seja um exagero dizer que todo o silêncio é resistência, então sustente, o silêncio, não sei o quê, também tem a galera que acha que tem que ficar enfiando palavra na boca de todo mundo. E não é para ficar enfiando palavra na boca de todo mundo. Daí que está um outro problema. Que é a galera, os remelentos, a turma do Winnicott, muitas vezes, que vem com excesso de cuidado. O Winnicott é muito preciso no que ele faz. Mãe suficientemente boa, ou seja, analista suficientemente bom. Suficientemente bom não é exageradamente bom. Então você tem que ter falha ali, você tem que ter imprecisões no que você faz. Então você faz alguma coisa, mas uma parte, né? Isso que o Eduardo falou é muito legal. Bacia é igual o corte lacaniano. Quantas vezes você tem lá, corta a sessão, a pessoa está assim, tem a menor ideia do que fazer. Cortei a sessão. Por que cortar a sessão? Precisa pensar nisso aí. Mas o que fundamenta esse corte? Tá? Claro, não vou entrar aqui nos méritos disso, mas tem algo que fundamenta o corte. Tem algo que fundamenta colocar palavras na boca. E você pode usar um pouco aqui, um pouco ali. Não é que... eu já estou a fim de usar isso. Eu acho que tem momentos clínicos que pede uma coisa e pede outra. Mas não exagerar. Então o meu incômodo muitas vezes é que parece que essa questão do corte, como o Eduardo trouxe aqui, às vezes é levado exageradamente para pessoas que o corte não caberia.
Assim como colocar palavras na boca, o holding, ou handling, exageradamente também é ruim. E aí a gente começa a caminhar para a ideia que eu vou chegar no final dessa live aqui, que é pensar que para alguns quadros o silêncio pode funcionar de uma maneira, para outros de outra, para outros de outra. E a posição, né, que o analista tem diante disso pode variar, o analista, o psicólogo. Mas eu queria trazer para vocês, pensando aqui num outro ponto, no livro do Dunker, Litorais do Patológico, que foi uma postagem que eu fiz hoje à tarde, que ele diz aqui, ó que frase legal que o Christian coloca. Aparentemente, os analisantes de Lacan ou de Freud, quadros novos que mostram um déficit narrativo. Olha que interessante essa ideia. Um déficit narrativo, e coloca aqui, ó, o analista pede ao paciente que ele conte a sua história de vida. Entretanto, o analista pede ao paciente que ele conte a sua história de vida. E tudo o que recebe como resposta é: eu sou dono de uma padaria. Então, olha que isso, quem está assistindo aqui, quem atende, sabe que isso aqui é muito comum na clínica hoje. Me fala um pouco, por que você está procurando terapia? Então, sou dono de uma padaria. E aí? Não tá bom, viu? Tá difícil. E aí faz o quê? Silêncio para angustiar, fazer a pessoa falar, coloca palavras na boca. Quando você vai atender adolescente, e adolescente apesar de não existir o adolescente, porque são sujeitos diferentes, mas é muito comum quando você vai escutar na clínica, assim, né? Adolescentes que é monossilábico. E aí, como é que foi? Legal. Não sei o que lá, bom. E não sei o que, não sei o que. Fala uma palavra e acabou. Aí vem estratégias. Aí nessa hora me empresta aqui do raciocínio do Winnicott, que eu acho que é criar o ambiente possível para brincar ali, né? Ser espátula, como ele fala no texto Observações de Bebês numa Situação Padronizada, que é meio que assim, a pessoa vai me usar dentro da capacidade que ela tem no seu tempo, dentro da capacidade que ela tem de usar o analista. E eu entendo que muitas vezes vai ter que conversar, você vai conversando ali. E aí eu tenho colegas mais ortodoxos, não, fico em silêncio o tempo todo, né? Se deixar, fico em silêncio, nunca falou na análise. E eu não penso assim, eu acho que às vezes você tem que falar, né? Inicialmente perguntar algumas coisas, pode até, aparentemente, você está papeando ali, pensando mais de forma unicotiana, né? Você está ali papeando, mas sua escuta é psicanalítica. Que é quando ele fala assim, por exemplo, você está com uma criança, você precisa entrar na brincadeira com ela. Você está ali brincando, mas você ainda assim é o analista. Então sua escuta, seu manejo ainda é psicanalítico. E aí fica uma coisa muito difícil, e por isso que aí eu acho que é tempo de profissão. Isso me lembra assim, um filme antigo, que era do Bruce Lee, se eu não me engano, que eu assistia quando era criança, em que ele usava a técnica do bêbado, que ele vai andando meio que caindo, e quando ele cai, pica golpe, e assim fica tudo muito disfarçado, mas o Kung Fu tá ali apesar do bêbado, entre aspas. E eu sempre carreguei essa metáfora, assim, de que você tá ali meio que às vezes num papo, mas você tá pegando uma coisa aqui, pegando uma coisa ali, pegando uma coisa lá. Acho que é aí que faz o diferencial de cada psicanalista, né? E de você achar a forma de conseguir fazer isso. Então, às vezes vai precisar, ainda mais com o adolescente, por exemplo, ter essa possibilidade de falar às vezes de outras coisas para conseguir meio que pegar no tranco. Só que aí vem outro ponto, mas se você faz isso, pode acabar criando uma certa dependência desse estilo, né? De você sempre fazer esse começo e depois deixar a pessoa caminhar, e depois, então sempre você começa.
Então veja aí que a questão de silêncio, falar, colocar palavras na boca, às vezes começar falando de uma outra coisa, isso daí vai ter que ser medido por cada um que atende, cada uma da experiência, cada paciente diferente. Então, e acho interessante essa ideia do Christian, né, déficit narrativo. E eu já li também um lugar, eu não lembro onde eu li isso. Eu sei que eu já escutei isso da boca de um psicanalista muito importante no Brasil, que falou para mim assim: Saulo, se o cara livre associar é porque ele está curado. Então isso da livre associação as pessoas não fazem mais. Então quem consegue livre associar, falar livremente, esse aí está curado. E aí depois eu vi que isso tem livro citado. Só que acho que cai de novo naquela mesma coisa da baciada. A gente pode cair nesse perigo, né? Porque de fato eu tenho pacientes que claramente livre associam. Tem pacientes que não, que fica uma coisa assim, contando moeda, assim, eu vou falar isso primeiro, agora eu vou falar só isso aqui, agora eu vou falar só mais um pouquinho, né? E fica nessa coisa segurando o tempo todo. Acho interessante pensar algumas coisas. Pensando em silêncio, então, eu poderia pensar numa ideia de uma resistência, que acho que a ideia que está mais presente no Freud e no Lacan. Posso pensar também no silêncio como não ter o que dizer. Olha que interessante isso. Ah, mas eu não tenho o que dizer. Não, você aí, você foi bem cuidado, bem nutrido, você não está dizendo por resistência mesmo, por exemplo. Mas tem a galera, e aí mais uma vez eu cito o Winnicott, que ele tem um texto muito interessante, pequenininho, mas muito profundo, que é o Medo do Colapso, em que ele fala assim sobre o inconsciente que ele propõe, que é o inconsciente do não vivido. A pessoa não estava lá para ter vivido aquelas coisas. Ou seja, não é que ela não fala da sua infância porque ela está resistente. Ela não fala da sua infância porque ela não estava lá. Então, olha que interessante, isso, ela não estava lá. Ela não estava ali em termos de integração egóica para experienciar aquilo, então aquilo passou. Aquilo não foi registrado. E ainda em Winnicott, pensando numa terceira possibilidade para o silêncio, então pensei em duas até agora, né? Resistência, não ter o que falar porque não estava lá, mas também, e aí eu indico o livro do Winnicott, O Ambiente e os Processos de Maturação, que ele tem aqui no capítulo 2 um texto chamado A Capacidade de Estar Só. A capacidade de estar só na presença do outro, que seria assim um grau altíssimo de maturidade, em que eu posso estar na presença do outro sem demandar nada para o outro e sem o outro demandar nada para mim. Certo? Então aquela coisa assim da criança que está brincando e ela pode ficar na sua brincadeira sem se preocupar o tempo todo com a mãe, com o pai, com o ambiente, com o que é verdadeiro na brincadeira ou não. Ela está simplesmente ali. Então eu posso estar ali na presença do outro porque eu confio na presença do outro, que o outro não vai me invadir, que o outro não vai faltar, o outro está ali presente suficientemente bem. E aí, isso eu já escutei mais de uma vez. Mas teve um episódio que foi muito isso, assim, uma pessoa que fez um tempão de análise, e aí um dia estava no divã, e essa pessoa ficou um tempão em silêncio. Coisa assim de 30 minutos. E aí depois de 30 minutos veio E aí começou a contar de algumas coisas, de alguns ganhos que ela estava enxergando na vida dela. Só que ela quis ali saborear aqueles ganhos. É uma sensação, ela estava numa sensação no divã, quis ficar com aquilo. E lá depois de muito, quis dizer o que era. Mas já aconteceu, né, da pessoa ficar em silêncio uma sessão inteira por resistência. E acabar a sessão, e eu dizer assim, cobro por sessão, peguei o dinheiro e falei assim, esse é o preço do seu silêncio. E coloquei no bolso. E aquilo causou, obviamente, um certo incômodo, né, e que fez com que a pessoa falasse. Mas não dá para garantir o que vai rolar assim, se você fizer isso vai funcionar. Então eu penso a princípio dessas três formas.
E aí, Ruth, boa noite. Essas 3 formas do silêncio. Daqui a pouco eu vou tentar ler umas perguntas aqui. Agora, quando eu caminho para o... Veja aí que eu falei coisas de Lacan, falei coisas do Wynne. A galera que já fica assim, eita, nossa, vixe, que grosseiro. Aí calma, né? Isso não foi feito por uma pessoa que chegou no primeiro dia. Isso teve um contexto. E agora acho que eu vou chegar no último ponto da live, antes de eu ler umas perguntas aqui, que é quando eu penso na psicodinâmica. A psicodinâmica é uma proposta, assim, é uma psicologia com elementos da psicanálise. E eu digo assim, quando eu estou dando curso de psicodinâmica, eu não vou pensar em Lacan ali, porque o Lacan tem uma ética, uma concepção de sujeito bem diferente do que a psicodinâmica coloca. E certas intervenções da psicodinâmica, quando eu estou numa aula, apresentando o curso e tudo mais, Lacan, eu não vou usar aqui de jeito nenhum. Mas eu estou aqui apresentando algumas das possibilidades. Então, no manual da psicoterapia, que é psicodinâmica, uma hora eu vou dizer assim, sobre a ansiedade. A ansiedade é fundamental, né? A ansiedade faz a pessoa se movimentar. Como diz o Antônio Quiné, a pressa é a amiga da conclusão. Então, a pessoa apressada vai se resolver. As grandes coisas que você decidiu na sua vida, você estava ansioso, ansiosa, apressado e teve que tomar aquela decisão. Né? Então, eu já falei, o silêncio da mesa pode gerar mais ansiedade? Pode, mas espera aí. Aí vem vou aproveitar a pergunta da Silvana Araújo para entender como é que eu uso isso dentro da psicodinâmica. Na psicodinâmica, a gente trabalha assim com vários autores. Psicologia do ego, Freud, Ana Freud, Hartmann, Psicologia do Self, Kohut, Escola Britânica de Psicanálise, Relações Objetais, Klein, Febem, Winnicott, galera toda. Aí você tem ali uma série de autores, e autores que pensam tanto em pacientes mais estruturados. Por exemplo, Freud pensa num paciente que teve ali suas condições assistidas, né, suas necessidades assistidas. É o paciente que narcisicamente ele foi atendido. E aí ele tem que se haver com o destronamento do narcisismo. Aí ele tem que se haver com o destronamento do narcisismo. E toda a questão geralmente fica nisso. A pessoa que perdeu o seu narcisismo. Deixa eu tirar o relógio aqui, ele começa a entrar na Síria toda. Agora, quando você pega o Kohut, que é da psicologia do self, ele vai dizer assim, mas aí o Freud está tomando como dado que as pessoas tiveram sua necessidade narcísica assistida. Mas e aqueles que não tiveram esse narcisismo assistido? Aqueles que não puderam viver seu narcisismo, que são os pacientes narcisistas, curiosamente, né? O narcisista não é a pessoa que foi amada demais, pelo contrário, é a pessoa que faltou o investimento libidinal e ela cria uma forma patológica de autossuficiência narcísica que mostra o quanto não teve esse investimento narcísico. Vai daí. Então, pensando nesses vários autores na psicodinâmica, vou pensar desde pacientes mais estruturados. Aposto que foi o Benício que escreveu esse monte de carrinho, né? A Gabriela aqui, minha esposa, ela tem um monte de carrinho, trator, carro de bombeiro, ambulância. Acho que foi o Benício, sim. Ele que manda esses recados via carro. Foi o B. Então vou ter desde pessoas mais estruturadas a pessoas menos estruturadas, menos integradas. Isso daí, eu já falei em umas lives do passado, não é para patologizar ninguém. Mas serve para aquilo que falaram agora há pouco. Mas o silêncio não pode deixar a pessoa mais angustiada? Pode, e vai, porque o silêncio angustia, beleza. Só que para alguns pacientes, a angústia, né, estar ansioso, é algo que vai movimentar de forma a promover movimentações, falas e discursos que acaba sendo benéfico, estimula o processo. Porém, existem pessoas de uma estrutura mais fragilizada, né? Não a pessoa mais saudável, mais doente, tá? Mas tem pessoas mais estruturadas, do ponto de vista egóico, menos estruturadas, e que aí sim, aproveitando a questão, a ansiedade acabaria atrapalhando o processo. E por isso que eu coloco lá numa das páginas da apostila do curso Manual da Psicoterapia, que é: a ansiedade ela pode estimular alguns quadros e
atrapalhar outros quadros. Então, se você pensar, coloca lá, por exemplo, uma divisão que o Gabbard faz. O Gabbard eu já falei em outros carnavais aqui, que é o livro base do curso Manual da Psicoterapia, em que ele coloca assim, os tipos de ansiedade. Então fala, Freud falou da ansiedade superegóica, Freud falou da ansiedade de castração. Mas aí com a Ana Freud, o Winnicott, nós temos, com Klein, com o Winnicott, nós temos o medo da perda do amor, o medo da perda do objeto. Temos aí com a Klein, ansiedade persecutória. Temos com o Kohut, ansiedade de desintegração, né? O livro sobre psicodinâmica é esse aqui, ó, o Gabbard, que eu sempre falo dele. Sempre. Se você quer começar na clínica, vai com esse livro aqui. Na clínica de psicologia, de psicodinâmica. Para lacanianos não, obviamente, mas para outra turma, legal. Tanto é que ele nem inclui Lacan aqui, né? As tretas de americanos com franceses. Então aí eu tenho como se fosse um contínuo, um espectro, desde pessoas menos integradas a mais integradas, com características de personalidade, e aí vai variar. Aí é um momento que, aí nessa hora, os psicanalistas ficam meio mal, assim, com cólica, e numa abordagem lacaniana não vai por aí, mas na psicodinâmica vai, que é a hora em que eu coloco o DSM-5, de psiquiatria, para dialogar com a psicanálise, que é isso que o Gabbard faz. E aí nessa hora, você chega numa das partes, se você pegar lá o DSM-5, tem um capítulo chamado Transtornos da Personalidade, que eu já falei em lives do passado. Eu uso os transtornos da personalidade não para pensar patologias, tá? Quando a pessoa fala assim, eu tenho um transtorno da personalidade, para mim não significa nada. Eu não trabalho com ideia de doença, não trabalho com ideia de... não vou por essa via. Mas eu acho que ler sobre é você entender um pouco a dinâmica de funcionamento de certos quadros. A pessoa não se resume àquilo, mas ela tem um estilo, imagina assim, ela tem uma vida única. Uma vida única. Só ela passou por aquilo, só ela tem aquela família, mas ela fala de si, olha para o mundo, né? Eu falo assim, ó, o transtorno da personalidade, que eu penso mais em característica de personalidade, é como se fosse o óculos que a pessoa usa. Ela põe um óculos e aí ela enxerga o mundo por essa via. Ela não tem condições de enxergar por esse outro óculos aqui, ó, que é um de um olho só. Isso aqui é um outro tipo de pessoa. Então, quando eu falo transtorno borderline, eu não estou patologizando, estou dizendo assim, quem tem essas características borderline, olha com óculos assim, ó. Esse óculos significa busco validação de todo jeito, e quando eu sou validado, eu busco rejeição. Busco validação, busco rejeição. Então eu sou aquela pessoa que chega, me ofereço completamente ao outro, me submeto a tudo, para o outro me amar, me aceitar, e depois que a pessoa aceita isso, eu começo a criar uma situação turbulenta para ser rejeitado. É o que nós falamos assim, né? A pessoa que usa o óculos borderline é a pessoa que está lá no barco e está sempre turbulento, mas quando a água fica paradinha, ela volta a balançar de um lado para o outro, que só consegue ficar em águas turbulentas. Então, por que eu estou falando tudo isso? Que isso tem a ver com o silêncio. Nessa hora dos transtornos da personalidade, que eu prefiro chamar de tipos de personalidade ou características de personalidade, o Rubem está dizendo, o silêncio passa como se o analista está distante? Depende, cara, depende. Meu estilo de personalidade, eu fico muito à vontade, eu gosto do meu analista em silêncio. Eu teria o ticário, aquele analista que tem que falar o tempo todo, mais por necessidade da pessoa, né? E sabemos que tem pessoa que fala... Eu tinha uns professores que falavam assim, o paciente estava em silêncio, não, você tem que falar para não deixar ele angustiado. Eu via mais que era uma angústia da pessoa, do professor, de quem atendia, do que uma angústia do paciente. Então agora, juntando, o que acontece? Quando você chega lá, nos transtornos da personalidade, casa aqui com a psicodinâmica, você vai ter os grupos A, B e C. O que são os grupos A, B e C? São os tipos, características de personalidade que eu garanto que todo mundo aqui se encaixa em uma delas. Ah, mas que reducionismo. Não estou dizendo que você é uma patologia, eu estou dizendo que existem estilos, estilões assim, que tem alguma coisa que fala de você. E aí no grupo A, que tem como característica geral, são pessoas esquisitas e persecutórias, né?
tem algo ali, aquela pessoa meio desconfiada, esquisitona, com hábitos esquisitos. Tudo bem que vai galera assim, mas o que é esquisito, né? Não vamos entrar aqui nas definições infinitas. É isso, traço é melhor, pode chamar de traço. Traços. É que na verdade, Camargo, quando eu vou falar nesse curso, para falar de transtorno, eu vou falar na verdade de caráter, vou falar de Reich, couraça caracterológica. Então eu vou falar assim de elementos, de traços da personalidade que tem a ver com o caráter, mais que a psiquiatria, a psicodinâmica acabou chamando de transtorno, mas eu penso a partir do caráter. Então, mais ou menos por aí. E aí o pessoal do grupo A tá rolando isso, são pessoas esquisitas e persecutórias. Se a pessoa esquisita e persecutória, cabe pensar, e aí nesse grupo quem que eu tenho, né? O paranoide, o esquizoide, esquizotípico. Você está dizendo, o silêncio parece que o analista não está participando do processo. Não concordo. Depende. Né? Depende de que você está, de qual paciente que é, a característica do processo. Né? Enfim. Então pensando aqui, se você pensa a galera do grupo A, paranoide, esquizoide, esquizotípico, aí fica questões para a gente pensar. Estou fazendo aqui conjecturas, hipóteses. Será que é melhor falar ou melhor ficar em silêncio? Porque se a pessoa já é desconfiada, e pensando ali naquela pergunta feita lá em cima, mas o silêncio não angustia? Será que uma pessoa que já é persecutória, como característica, como traços, né, persecutórios, será que isso não deixaria a pessoa com uma persecutoriedade maior ainda? Né? Talvez a essa aí caiba perguntar sobre o silêncio, por que está em silêncio, o que está acontecendo. Aí vamos pensar agora no grupo B. Grupo B, você tem ali os dramáticos e manipuladores. Quem está nesse grupo? Borderline, narcisista, antissocial, histriônico. Esses aí geralmente estão mais estruturados do ponto de vista egóico nesse raciocínio psicodinâmico, tá? Então tenha contexto que eu estou falando. E parece que o silêncio para essas pessoas funciona de uma outra maneira. É muito comum aí, essas pessoas são muito sedutoras. E talvez falar seria oferecer munição, né, para que ela possa criar estratégias de sedução. Se a gente for pensar aí, o perfil que classicamente mais sedutor, histérico, histriônico, que vai se apropriar vai escutar exatamente as suas palavrinhas aqui e ali, os detalhes, né, que encontra para falar tudo que você quer ouvir. Então, para esse tipo de situação, para essas características, eu acho que o silêncio tem que ficar. Né? Deixa o silêncio ali. Mesmo na questão borderline, eu tenho lá minhas reservas com a questão borderline, porque eu acho, não só eu, e na verdade foi um alívio quando eu li isso no Christopher Bolas, que boa parte, para não dizer a maioria dos casos que eu conheci borderline, na verdade são casos histéricos que não estão sendo lidos na atualidade. Você precisa contemporaneizar o caso. E são casos de histeria, claramente, para mim. Enfim, não vou entrar nisso aqui. E se você se desespera, põe-se a falar, eu acho que acaba dando uma munição para criar uma situação de maior manipulação por parte da pessoa, que vai levar ao abandono do processo. Então por isso que eu não concordo quando eu falo, o paciente está sozinho, está abandonado. Não acho. Acho que no primeiro grupo eu preciso ter a cautela de ficar em silêncio, mas falar alguma coisa, às vezes perguntar assim, o que você escutou disso que eu falei, para tomar o cuidado, porque o duplo sentido para o grupo A é persecutório, então eu não posso usar o duplo sentido. É um tipo de paciente que eu não corto sessão em suspensão de sentido. Agora, grupo B, suspensão de sentido rola, silêncio rola. Porque a tendência, a característica geral é dramáticos e manipuladores. E aí vem o grupo C, o grupo C, que são inibidos e ansiosos, ou medrosos e ansiosos. Você vai ter lá o obsessivo, o esquiva e o dependente. Você tem ali uma galera também que não fala, normalmente. Veja,
esquiva, a pessoa está se esquivando de tudo, dependente, ou seja, é uma pessoa que também está ali à mercê de dizer tudo que supostamente você quer dela. Então fica ali tentando achar. Mas veja que enquanto o grupo B faz isso numa estratégia de sedução para depois abandonar, né? Quando você pensa aqui no grupo C, o que está por trás, uma característica muito forte do grupo C é o sentimento de culpa. Isso assim, é mais barato, porque isso está na psiquiatria, mas tudo isso foi lá da psicanálise. O pessoal mete o pau na psicanálise hoje, mas tudo pegaram de lá. Inclusive o senhor Aaron Beck e a turma da TCC aqui, né? Então, quando você pega o grupo C, são pessoas aí, é o clássico, às vezes de falar, de ficar quieto, né? Ou às vezes também, grupo C é muito comum, né? O obsessivo, por exemplo, falar sem parar, né? Falar coisas inúteis, falar... E aí uma dica, você não pode ficar quieto o tempo todo com um paciente que fala sem parar. Tem paciente, chega a ser assim, manda mensagem quando tá chegando, entra falando, paga falando, sai falando e manda mensagem quando vai embora, fica falando. Por que faz isso? Isso eu falei na segunda-feira, é uma forma de você colocar tantas palavras. Imagina assim, ó, eu quero esconder essa caneta. Eu posso esconder essa caneta num lugar secreto, que é a estratégia do silêncio. Ou eu posso colocar uma caixa com 500 canetas e essa junto. São tantas canetas que eu vou desistir de procurar a caneta. Então uma estratégia também é falar pra caramba. Aí nesse caso o analista, ele não pode silenciar. Aí ele vai ter que achar o ponto de escutar e sublinhar. Então veja aí, ó, que dependendo... Isso assim, eu estou falando no grupo geral. Quando você entra nos grupos, grupo B, por exemplo, não dá para dizer que com borderline e um antissocial, né, traços, sejam iguais. A característica geral dá, mas quando você vai se aprofundar nisso, né, aí você vai ver as nuances. Então, por exemplo, é muito comum grupos assim que são mais sedutores, né? É muito comum, por exemplo, ali no caso border, no caso histriônico, o silêncio como forma de angustiar o analista. Então o paciente fica em silêncio como forma de manter o analista angustiado, né? Fica ali então gerenciando a angústia que é dele inicialmente, do paciente, mas nesse silêncio ele faz com que o outro fique angustiado. Que é estratégia, né? Isso é inclusive estratégia de manipulação de massa, assim, de ficar em silêncio, né? A gente vê isso, na política acontece, fala tanta coisa inútil que já não sabe assim, o que é real, qual que é a caneta verdadeira, é tanta coisa inútil, assim como você pode escutar um negócio e não falar nada. Olha que interessante isso, por isso que eu falo, vocês têm que treinar a técnica de não falar nada, assim. Então, deixa eu ver se tem mais aqui, grupo ABC. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para falar, se eu lembrar de alguma coisa eu volto aqui. Eu vou tentar ler umas perguntas. Você mandar pergunta pra caramba, deixa eu ver se dá pra ler algumas aqui. Tem uma porrada aqui, vamos ver. Deixa eu só reiniciar. Bom, faz assim, ó. Quem quiser fazer comentários aí, perguntas, eu acho que é mais fácil dar um pulo lá no Telegram, porque tem muitas perguntas aqui e não vou conseguir respondê-las. Mas assim, boa parte não é pergunta, é muita questão de contribuição, né? Vamos ver aqui. Acho que é melhor vai lá no canal, Saulo Durso Ferreira Psi. É só colocar isso que vocês entram lá. Tem muita contribuição. Bom, pessoal, é isso aí. Não vai dar. Então, vou fazer uma pergunta aqui sobre o curso. Mês de janeiro, Manual da Psicoterapia. Já lancei lá os detalhes, já está rolando as inscrições. Vou fazer uma postagem daqui a pouquinho para quem tiver interesse. O do Winnicott, eu vou lançar também essa semana, acho que amanhã já vou colocar aqui. E vai ter o do Lacan também. Vai tudo rolar aqui essa semana e começa a semana que vem as divulgações. Tá bom? Então é isso aí, ficamos com os silêncios. E descobri que a live pode durar mais de 1 hora agora, então na próxima eu vou me preparar de uma outra maneira. Talvez amanhã role uma outra live, na verdade, não é mini live mais não. Às 6 horas eu vou confirmar,
se eu vou estar com esse horário. Por que 7-1? Aí minha pergunta é, por que não 7-1? Né? Por que não? Eu gosto. Faz semestral no Zoom de quarta? Sei, meus. Tente me convencer. Então é isso. Boa noite para todos. E a gente continua nosso assunto em outro momento. Tchau para vocês e boa noite.